Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 24 de fevereiro de 2020, última semana de fevereiro. Selecionei os principais pares de moedas e índices com expectativa de movimento para a semana. Iniciando pelo par USD-BRL, que é o dólar versus o nosso real, mantivemos a semana passada uma expectativa de alta, que após o rompimento dessa resistência importante em 4,27, o mercado rompeu. A expectativa deixei a setinha aqui, mantendo essa expectativa de alta. O mercado continuou subindo, subiu alguns dias consecutivos. Hoje, fechando o pregão aí, ainda fez uma nova máxima, apesar de estar fechando um pouco abaixo. Importante que nós temos esse volume, tá? Este volume, o preço trabalhando acima deste volume, mantém a expectativa por parte dos compradores, eles dominando o mercado, elevando o preço. Então, próxima semana só muda o conceito desse movimento de alta, tá? Ocorrendo um volume alto, um candle de preferência com candle de rejeição. O mini índice da Bovespa. A expectativa era de queda, tá? Aqui eu tracei uma linha importante que nós tivemos esse volume, e eu falei então que abaixo desse nível, que era o nosso muro entre compradores e vendedores, a divisão entre compradores e vendedores, abaixo dele vamos buscar venda. O mercado ficou aí trabalhando um pouco, não sabia se subia ou se ia para baixo do muro, e aí acabou rompendo ontem no mercado, quinta-feira, e hoje abriu com gap, mostrando aí então essa predominância por parte dos vendedores. Lembrando que nós temos aí duas LTAs, uma primária e uma secundária, temos aí um bom espaço para vir testar aí esta secundária. Euro-USD. Bom, Euro-USD nós temos um belo de um padrão harmônico, que é um Shark, onde o ponto C ultrapassa o ponto A, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e toda essa região aqui nós tínhamos uma região onde existia as extensões dos níveis aí da perna D em relação a XA, do ponto BC, e onde era todo esse retângulo, tá? Todo esse retângulo tinha o início aqui, porém nós não tivemos nenhum sinal, candle de força, rompendo volume baixo, e hoje tá um candle aí que mostrou uma entrada de força compradora. Por quê? Nós temos um candle que engolfou praticamente 1, 2, 3, 4, praticamente a semana, ok? Engolfando praticamente a semana, e com um volume seria um pouco mais interessante se o volume que atingisse os 180, mas podemos observar que é um volume mais alto aí dos últimos dias, ok? Volume baixo, foi subindo até que hoje nós estamos quase próximo aí ao nível de 180. Então tá interessante, próxima semana podemos aí trabalhar na ponta compradora, expectativa de alta, primeiro alvo ponto B, com base, claro que não sobe linha reta, pode vir fazendo seus pullbacks, suas correções, okay? Estopando o pessoal que entra e não tem noção de gerenciamento, mas enfim, expectativa de alta para a próxima semana. É expectativa, vou mudar essa expectativa de alta caso ocorra um volume alto com candle de rejeição, mostrando aí que só apenas um pullback, um pequeno pullback, e vai voltar a cair o mercado, ok? Mas o momento está mostrando um movimento altista aí para o início da semana. GBP-USD. Bom, o GBP-USD, eu tinha desenhado esse padrão, mas ele já descaracterizou, tá? Com esse movimento lateralizado, vou até apagar aqui, ó, já ficou feio, porque o próprio nome fala harmônico e já não está mais harmônico. Okay. Aqui nós temos aqui uma estrutura, tá? Aqui eu até desenhei um padrão ABCD, onde vai convergir com este nível de suporte. Vamos ver de onde que é esse suporte, um suporte do gráfico semanal, okay. Suporte do gráfico semanal, onde vai estar bem próximo e convergindo a essa convergência aí desses dois níveis, tanto dessa perna BCD, perfeito? O mercado hoje fazendo engolfo, fazendo movimento, é claro que isso aqui pode ser uma estrutura de um W, ok? O mercado pode vir a fazer se confirmar, apesar que o volume está baixo, algum tipo de estrutura, para voltar depois a cair. Vamos atualizar o SDJPY, acho que eu não falei a semana passada, é um gráfico semanal. O mercado estava dentro de um triângulo simétrico, onde ocorreu aí o seu rompimento, tá? Nessa semana, na quarta-feira, quarta, quinta, sexta-feira. Gráfico semanal aqui nós temos uma resistência, e gráfico diário o mercado tocou nessa resistência, volume alto,
volume alto, ok? Bom, tá bem interessante o USD-JPY, por quê? Porque aqui ele bateu num muro importante, gerando volume. Para o mercado voltar a subir, ele tem que romper agora esse nível, ou ele vai fazer correção aí até devido a esse volume. Para subir tem que ultrapassar esse volume que ele formou, então ultrapassar o ponto aí de 112, 250, ou podemos ter uma boa correção e voltar e vir a testar esta região de suporte agora, que é a vértice do triângulo. O SDCAD, bom, o SDCAD, a expectativa semana passada era do movimento de queda, confirmou, o movimento aqui nós temos esse retângulo aqui, uma região importante de suporte, okay? Deixa eu colocar gráfico semanal, perfeito, aqui nós temos um suporte importantíssimo, vamos ficar atento aí na próxima semana, uma expectativa da continuidade do movimento de queda. E principalmente, aqui, olha que volume interessante que nós temos, que foi um movimento ascendente, compradores, então aqui é realmente um forte suporte. Okay? Então existe grande probabilidade do mercado vir testar o SDCAD na próxima semana nesse nível, nessa região. O SDCHF cumpriu, olha que lindo padrão dentro da PZR, ele bateu na PZR, candle mostrando dificuldade, e hoje fez um belo de um candle de engolfo também, a 1, 2, 3, 4, engolfou a semana. Como ele trabalha uma correlação negativa ao euro-USD, né, o SDCHF quando um sobe, o outro está caindo, ou vice-versa, e aí ele acabou também engolfando, como o euro engolfou na compra, a semana, ele engolfou na venda aqui no último dia de pregão. Volume, então expectativa. E olha que interessante, praticamente já atingiu o primeiro alvo, ponto B, e temos aí a base do padrão como segundo alvo. NZD-USD. NZD-USD, o mercado, vamos colocar gráfico semanal, uma resistência e aqui um suporte. Aqui um suporte. Perfeito. Então, traçado um suporte, uma resistência. O mercado próximo, olha que interessante, que nós temos uma divergência do RSI, onde o mercado vinha fazendo topos mais baixos, o RSI não acompanhou, okay? Embicando para cima. Só ficaria mais perfeito, tá? Um possível repique aqui na próxima semana, não estamos falando em inversão da tendência. Se tivesse um volume forte aqui, esse candle de rejeição, por que é um candle de rejeição? O mercado, os vendedores trouxeram o preço até aqui embaixo e os compradores empurraram o preço para cima, fechando quase próximo aí à sua máxima do dia, perfeito? Então esse é um candle de rejeição. Ficaria muito mais bonito, muito mais confortável, confiável se o volume estivesse aí no nível de 180 ou ultrapassando. Quanto maior, melhor, mostrando uma briga forte e os compradores vencendo. Okay? Mas temos aí uma expectativa de uma correção do mercado. Até onde pode ser essa correção? Aqui nós temos uma região de resistência interessante, gráfico diário. Então, é claro que o volume aí tem que ir confirmando, né, durante os dias aí, dias após dias, este movimento. O ouro. Tá? O ouro rompeu, eu tracei aqui, ó, lembra, a semana passada, para quem não assistiu, assista a análise da semana passada. O mercado estava preso dentro dessas duas linhas, desse nível de resistência e desse nível de suporte, que eu falei, compra somente se romper acima e venda somente romper abaixo. Okay? Porque nós tivemos volume, aqui quem estava mandando era o volume, o preço estava subindo, então o volume compradores estava entrando no mercado, volume caindo, existe uma grande probabilidade do rompimento. Rompeu, maravilha, então o mercado aí mostrando continuidade dessa força compradora. Não temos aqui, pelo menos no gráfico que eu tenho aqui na plataforma, eu não tenho um histórico mais com passado, né, com passado maior aí para estarmos buscando os outros topos, mas a princípio, continuidade do movimento de alta. Gráficos anteriores que eu já observei, temos aí alguns topos muito superiores a esse. Então, existe um grande espaço para o ouro caminhar ainda no movimento de alta. E por último, pessoal, separei aqui uma ADR do Brasil, que é da do YouTube, que nós temos listado na nossa bolsa, né? A YouTube, Itaú Unibanco, e nós temos, informa ela aqui na nossa plataforma através de ADR, que é disponibilizado lá na Bolsa Americana. Nós temos aqui através de CFDs também essa possibilidade de operar. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho várias, aqui ó, Petro, Vale, BBDC, Banco Bradesco. Então nós temos aí das principais ações, né, que nós temos aqui na nossa B3,
nós temos as ADRs lá para estar operando, assim como nós temos também as ações americanas, aqui nós temos o Nike, né, a Apple, Facebook, JP Morgan e assim vai. Nós temos aí essa possibilidade. Então eu identifiquei aqui a YouTube como uma possível oportunidade para a próxima semana, porque o mercado testando um fundo interessante, olha só, um suporte, gráfico diário, gráfico diário. Aqui o volume não está nos mostrando muita coisa, eu queria que nessa região aqui tivesse um volume mais alto, ok? O que seria interessante na próxima semana? A formação de um candle, de preferência um candle de rejeição, mais ou menos aqui, ó, um candle, e um volume aí tocando no 180, okay? Aí ficaria muito confiável, muito uma entrada, tá, na ponta compradora. Por quê? Porque nós estamos perto de um suporte, os bancos aí acredito que tem um fundamento, apesar de eu não analisar, tá, pessoal? Para quem me acompanha sabe que eu sou 100% técnico, tá? Eu não acompanho nada de parte fundamentalista, mas acredito que os bancos aí existe grande probabilidade de crescimento no futuro, principalmente o Itaú e o Unibanco tem algumas projeções. Então, e ele está bem barato em relação aos outros ativos aí da bolsa que subiu bastante com a alta, ele não subiu e agora testando essa região. Tá? Claro que está uma região crítica, se o mercado romper, tá? Devido a com baixo volume, tá? Como eu falei, tinha que ter alto volume, está com baixo volume. Quando nós temos baixo volume em região, tá, de suporte ou resistência, nesse caso de um suporte, grande probabilidade de rompimento. Okay? Mas se na semana ocorrer um candle nessa região com alto volume, tá, e candle de rejeição, candle de força compradora, tem aí então uma probabilidade interessante de um movimento de alta. Podemos ter aí um padrãozinho, por exemplo, aqui, ó, X, uma perna, formação de uma perna CD, estaremos buscando. Okay? Assim como nós temos aqui também um padrão, ó, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, e onde nós temos aqui então uma região importante numa possível PZR. Então convergindo aí, né, o final de um padrão ponto D e uma possível impulsão de uma perna CD. Perfeito? Então vamos ficar atento aí para a próxima semana, uma dica aí, YouTube, tá? Para quem opera na B3, YouTube, ou para quem opera no mercado de CFDs lá fora, nós temos aqui ela em forma de ADR. Okay, espero que tenha gostado da análise da semana. Qualquer dúvida ou informação, fique à vontade de entrar em contato através do nosso site unitrader.tech. Um forte abraço e até a próxima semana.